E aí, meus príncipes? Se vocês conhecem o universo SCP, é quase impossível não conhecer o SCP-173, que inclusive foi o primeiro SCP escrito no site da Fundação, e um dos mais clássicos e famosos por ter uma história e estética bem interessante. Mas hoje eu vou falar sobre a cópia fajuta e sem graça dele, que incrivelmente conseguiu virar um SCP oficial na página da Fundação. Quer dizer, nem é tão incrível que isso aconteceu, porque histórias e coisas bem piores conseguiram virar SCPs oficiais. Parece que eles estão aceitando qualquer porcaria ultimamente, mas... Enfim, mas antes de tudo verifica sua inscrição aqui no canal e se der, dá uma hypada no vídeo pra melhorar o alcance dele e bora começar. Pra quem não sabe, o SCP-173 foi realmente o primeiro a ser, entre aspas, capturado pela Fundação, ou seja, o primeiro a ser lançado no site. Ele foi criado em 22 de junho de 2007 pelo usuário do 4chan, Moto42. Ele criou uma postagem nesse site com uma foto de uma escultura com uma descrição e procedimento de contenção de uma forma bem aleatória para assustar algumas pessoas e aparentemente elas acabaram tomando gosto pela coisa, porque em janeiro de 2008 apareceram novas postagens sobre o SCP-882, que foi o segundo a ser oficialmente postado, e depois o SCP-106 e 096. Apesar dele ser o primeiro SCP capturado pela Fundação, o número dele é 173 e não 001. Aparentemente o cara que fez aquela postagem queria que aquilo tudo fosse apenas uma postagem comum e não imaginava que iria tomar uma proporção tão grande assim. Então por isso ele nem deve ter pensado direito num número específico. Como alguns sabem, o 173 é baseado numa escultura que existe na vida real, chamada de Sem Nome 2004, criada pelo escultor e artista japonês Izumi Kato, sendo uma escultura feita inteiramente de madeira, acrílico e carvão. Apesar de tudo, quando o SCP pegou fama e o artista ficou sabendo, ele acabou não liberando os direitos autorais para a Fundação usar a imagem da escultura no SCP, tanto que apenas o texto sobre ele consta no site oficial e nenhuma foto mais existe lá. De alguma forma, além de ser o primeiro SCP, ele sempre teve uma premissa simples e tão simples que se tornou muito interessante, e talvez a aparência sombria, sem expressões e combinada com os poderes anormais dele, conquistaram o coração dos leitores. Ele até hoje está dentro de um container lacrado e muitos funcionários que trabalham ali por perto dizem que ouvem barulhos de pedra raspando nas paredes quando ninguém tá lá dentro com a criatura. Além de que, quando entram para limpar a cela, sempre tem uma substância marrom avermelhada no chão que parece ser uma mistura de fezes e sangue. Para que ele não escape, ele precisa ficar preso dentro desse container e quando precisam entrar para limpar o lugar, precisam que tenha pelo menos 3 funcionários que são trancados lá dentro junto com o SCP. Nesse tempo, 2 pessoas precisam ficar olhando para a criatura, enquanto a terceira pessoa limpa o lugar. Uma cena clássica é no jogo Containment Breach, onde o SCP-173 é o primeiro SCP que o jogador encontra e é o principal que vai te perseguir quase que pelo jogo todo. Depois que os guardas trazem o jogador junto com outros 2 prisioneiros para limpar a cela da criatura, acaba acontecendo um apagão e as portas se abrem, e por causa da queda de luz, a visão é prejudicada e o contato com o SCP é quebrado, e a partir daí, outros pequenos apagões acontecem e rapidamente o SCP mata os funcionários e consegue fugir da cela. Ele se movimenta tão rápido e quebra os pescoços das suas vítimas tão facilmente que existia teorias dizendo que ele tinha o poder de teletransporte, mas não. Ele tem uma força sobre-humana e uma velocidade supersônica, que a olho nu parece ser um teleporte. E faz sentido ser apenas velocidade, porque se fosse o caso ele poderia simplesmente se teleportar para fora da sua cela sem problemas. Cara, o 173 tem uma premissa tão simples e tão bacana de ter que manter o contato visual com a criatura e saber que no menor deslize ele vai aparecer do seu lado e quebrar seu pescoço, que eles conseguiram representar muito bem essa agonia no jogo. É desesperador ter que fugir ou às vezes ficar encurralado com o 173 e ver o contador do jogo mostrando que logo logo seu personagem vai piscar e a cada piscada o SCP vai se aproximando cada vez mais de você. Eu lembro que muitas vezes eu acabava ficando encurralado
cansada ou simplesmente ficava desesperada e acabava sem querer me virando de costas pra ele pra correr e acabava morrendo, ou o tempo acabava e meu personagem piscava. Ele é tão foda que ele peitou o 682 e não só peitou, mas ele fez um belo de um estrago nele. Tudo bem que a fundação deu uma sacaneada no lagarto, mas isso não tira o grande mérito do 173. Basicamente, em um teste, colocaram o lagarto imortal na mesma cela do 173 e trancaram eles lá dentro. Quase que no mesmo momento, os funcionários começaram a ouvir gritos de lá de dentro e pelas câmeras viram que o 682 estava encurralado contra a parede e ficou encarando a criatura por 6 horas seguidas. Depois disso, a fundação veio e atirou em todos os olhos do lagarto e aí a situação ficou feia. Depois que os funcionários resolveram voltar e olhar as câmeras, eles viram o lagarto jogado no chão com vários machucados em volta da cabeça, pescoço e pernas. E além disso, tinha a pele dele nas mãos do 173. Então, o 682 rapidamente se regenerou e envolveu seus olhos com uma espécie de película, blindando os olhos para que a fundação não atirasse neles novamente. E assim ele continuou a encarar o 173 por 12 horas seguidas. Depois desse tempo, a fundação retirou o 682 de lá e o teste acabou. E por mais que a fundação tenha interferido, a estátua, que tem um tamanho desproporcionalmente menor que o lagarto, conseguiu deixar ele incapacitado no chão por alguns instantes. E isso já é um feito e tanto. Eu poderia ficar um tempão falando como o 173 é um SCP legal, mas chegou o dia que lançaram o chamado SCP-650 no site oficial. E sinceramente, se você nunca ouviu falar do 173 antes e leu sobre o 650, você pode até achar ele bem legal. Mas se você for como a maioria que soube primeiro do 173 e viu o 650 depois, a situação é totalmente de desgosto. Sério, eu fiquei muito igual esse Bob Esponja aqui, todo murcho quando eu li essa porcaria, porque é literalmente uma cópia muito mais sem graça e simples da história original. Ele parece um manequim todo preto, sem expressão nenhuma e sem mãos ou pés. Ele fica bem paradinho quando não tem ninguém por perto, normalmente numa posição onde não mostra agressividade nenhuma, como por exemplo sentado numa cadeira. Mas adivinha? Quando alguém, por exemplo, entra na cela dele e desvia o olhar, ele se move silenciosamente para trás da pessoa e fica numa posição bem ameaçadora, mas ele não ataca a pessoa. Aparentemente, pelo que eu vi, a estátua só quer assustar a pessoa, só quer deixá-la com medo, só isso. Em resumo, eles copiaram o 173 e deixaram ele bem mais broxa, enquanto a estátua é uma ameaça letal que ataca pra matar quando não tá sendo olhada. O 650 só quer assustar a pessoa sem machucar elas, e é literalmente só isso no documento dele. E na boa, é tão ruinzinho que até tentaram criar uma teoria envolvendo a organização chamada Are We Cool Yet? Que eu já fiz um vídeo falando sobre ele pra quem quiser ver. Essa teoria supõe que o 650 seja uma versão inicial do 173, como uma espécie de protótipo que nunca foi finalizado e que nunca, entre aspas, aprendeu a técnica de matar. Por isso ele se move até a pessoa e fica naquela posição de ataque, mas nunca termina o serviço. Já outra teoria diz que tentaram recriar e aperfeiçoar o 173, mas que nunca terminaram o trabalho, e que isso resultou no 650, um protótipo feito pela metade e abandonado. Eu até gostei bastante da primeira teoria, mas eu acho que no final das contas é só uma cópia fajuta e sem graça da estátua original. Mas e aí? O que vocês acham do 650? Vocês acham ele ruim ou acham que ele só é mal compreendido?